Ora, boa tarde aos nossos participantes que já nos estejam a acompanhar. Vamos dar início a mais um webinar do Informador Fiscal, hoje numa parceria com a Sociedade de Advogados Anta de Barros, Castro e Silva e Associados. Como habitualmente, eu vou tentar então colocar no Facebook em direto para que aqueles que nos seguem através do Facebook possam também, portanto, acompanhar-nos através desta rede social. E depois disto, portanto, de eu conseguir transmitir em direto no Facebook, na página do Informador Fiscal, iremos dar início então ao webinar. Para quem não me conhece, o meu nome é Mariana Ferreira, eu sou do grupo do Informador Fiscal e, portanto, ao longo deste mês de outubro, o Informador Fiscal tem disponibilizado conteúdo de forma gratuita para aqueles que nos vão acompanhando, e este mês o tema escolhido para este mês temático, que é como chamamos, foi, portanto, dedicado à temática do trabalho. Foi uma sugestão dada por participantes em anteriores webinários, nos meses de junho e de julho, e nós achamos que era realmente um tema de bastante interesse para quem nos acompanha e por isso resolvemos então neste mês fazer a temática do trabalho de forma gratuita. Portanto, quem nos acompanha pode consultar os nossos artigos de forma gratuita através do nosso site, através das nossas newsletters, e para receber as nossas newsletters basta aceder ao nosso site e lá então fazer, portanto, colocar o e-mail na caixa dedicada para receber as newsletters. Poderá ainda também, quem ainda não o fez, fazer um registro no site do Informador Fiscal, portanto só tem que aceder a www.informador.pt e, portanto, fazer o registro. Quem fizer o registro pela primeira vez poderá, portanto, consultar o conteúdo do Informador Fiscal, todo o conteúdo que temos disponível, durante 7 dias e depois, ao final destes 7 dias, portanto, aí poderá optar ou não por subscrever uma assinatura. Portanto, hoje vamos então continuar com este leque de webinars que estamos a preparar durante este mês de outubro. Na semana passada, na terça-feira, tivemos um webinar, hoje temos mais um, e hoje será então numa parceria, como já havia dito, numa parceria com a Sociedade de Advogados Antas de Barros, Castro e Silva e Associados. Temos como oradora convidada a doutora Maria Teresa de Antas de Barros, que irá fazer uma apresentação sobre o tema os efeitos laborais da quarentena e do isolamento no âmbito da pandemia de Covid-19, aspectos práticos e formalidades. É um tema bastante pertinente, uma vez que existem sempre bastantes dúvidas devido às alterações constantes que vamos tendo ao longo desta pandemia. E depois desta apresentação da nossa oradora convidada, haverá então espaço para esclarecimento de questões. Para colocarem as vossas questões, poderão fazê-lo através, portanto, de perguntas e respostas, que é o espaço reservado para isso, ou então através do bate-papo. Portanto, basta colocar a vossa questão, no final a doutora irá então esclarecer as dúvidas que forem aparecendo. Eu quero agradecer desde já a parceria com esta Sociedade de Advogados, Antas de Barros, Castro e Silva e Associados, e quero agradecer em especial à nossa oradora convidada de hoje, pela colaboração, pela disponibilidade e por estar cá hoje então para fazer esta apresentação. Vou passar a palavra então à doutora Maria Teresa Antas de Barros, que irá então fazer a sua apresentação. Boa tarde, doutora. Olá, muito boa tarde. Em primeiro lugar, também queria agradecer ao Informador Fiscal pelo convite, que muito nos honrou, já em julho, para falar de insolvências e também agora neste mês dedicado ao direito do trabalho, que não só é um ramo extremamente importante do direito, como neste momento, por causa dos tempos que atravessamos, têm surgido inúmeras novas questões. E uma delas é esta da quarentena e do isolamento. E então eu hoje escolhi um tema que, por um lado, é mais ou menos simples, sob o ponto de vista técnico, mas por outro, como eu disse, está bastante na ordem do dia e por essa razão acaba por ter muita relevância no domínio prático, especialmente agora que assistimos a uma subida do número de casos e
muitas das pessoas trabalham e isso tem influência no seu dia a dia. Ora então, temos os efeitos laborais da quarentena e do isolamento no âmbito da pandemia de Covid-19. O meu propósito acaba por ser esquematizar e apresentar de uma forma condensada as várias normas que incidem sobre este tema, uma vez que existe alguma dispersão normativa sobre a matéria. Ora então, em primeiro lugar, a quarentena versus o isolamento. Eu vou pedir, ora bem, a quarentena versus o isolamento. Tanto a quarentena, a que também chamamos isolamento profilático, ou a quarentena, constituem meios de afastamento social usados em saúde pública como forma de interromper a transmissão, assim travando ou desacelerando a disseminação da pandemia ou de doença entre a população. As medidas de afastamento social são consideradas pelos especialistas em saúde pública como das medidas mais eficazes na quebra de cadeias de transmissão e, por isso, a minimização das suas consequências no domínio das relações do trabalho tem vindo a ser objeto de tratamento privilegiado pelo legislador desde o início da pandemia, ou seja, logo desde março, quando o problema começou a surgir, que o legislador entendeu que ou criava condições que permitissem que o trabalhador cumprisse as suas obrigações enquanto cidadão, ou então as pessoas iam ter alguma dificuldade em conciliar as suas obrigações laborais e a sua necessidade de oferir rendimento com as suas obrigações de saúde pública, enquanto agente de saúde pública. E por isso, de março até hoje, foi aprimorando um regime tanto para as situações de isolamento profilático como para as situações de isolamento propriamente dito, no caso das pessoas com doença com Covid-19, por forma a minorar essa questão. Assim, definindo um e outro conceito, a quarentena ou isolamento profilático é aplicada como medida preventiva a indivíduos que se pressupõem estarem saudáveis por não manifestarem ainda sintomas da doença, mas que estiveram em contacto com um indivíduo comprovadamente infectado com Covid-19 e é decretada pela autoridade de saúde competente. O isolamento, por seu turno, é decretado nos casos em que o indivíduo foi efetivamente diagnosticado com Covid, mas para impedir que ele contagie outras pessoas e pode ser atestado por um médico do Serviço Nacional de Saúde. Duas distinções importantes. Por um lado, no isolamento profilático, não há a certeza que a pessoa efetivamente esteja doente. Nós sabemos que, já não é a minha área, mas nós sabemos que desde o contágio até a efetiva manifestação, mesmo em teste PCR, mesmo já pode ter existido contágio, mas quando se faz o teste ainda não revela sintomas e então as normas de saúde pública implicam que pessoas que tenham tido contactos mais considerados de maior risco com uma pessoa que está comprovadamente infectada, independentemente de se ter a certeza que tenham ou não, ficam na mesma sujeitas a isolamento. Esse é o isolamento profilático e quem determina que há necessidade de isolamento profilático é sempre a autoridade de saúde competente. Já no caso da doença, uma vez estando diagnosticada a doença, naturalmente a pessoa tem que entrar em isolamento, mas nesse caso isso pode ser decretado por um médico qualquer do Serviço Nacional de Saúde, do médico de família ou do hospital, se a pessoa for internada, etc. Qualquer um que tenha competência. Ora, eu deixei para efeitos de enquadramento melhor, como eu tinha dito, alguma dispersão, até porque há várias formas de trabalho em funções públicas ou trabalho privado, e as leis foram saindo e alguma dispersão, portanto, para efeitos de depois de consulta no PowerPoint, eu deixei fiz aqui uma pequena resenha das várias normas, diplomas que se podem aplicar a este caso. Seguindo então, e avançamos para a primeira questão, ou o primeiro enquadramento, quase da quarentena ou isolamento profilático.
Então, a quarentena constitui um impedimento temporário do exercício da atividade profissional em contexto de perigo de contágio pelo Covid-19 e equiparada, nos termos da lei, a doença com internamento hospitalar. E isto foi das primeiras normas a sair logo em março. O Estado decretou que quem estivesse de quarentena tinha direito à equivalência a internamento hospitalar. No caso da quarentena, ela tem a duração máxima de 14 dias, podem ser seguidos ou interpolados, diz a lei, em princípio serão seguidos. A atribuição do subsídio de doença não está sujeita a prazo de garantia, não está sujeita a índice de profissionalidade, nem a certificado de incapacidade temporária para o trabalho. O subsídio corresponde a 100% da remuneração de referência e, como eu disse, isto é bastante importante porque agora eu creio que as pessoas já se foram habituando, mas inicialmente vimos acontecer muito estes casos. A quarentena tem que ser decretada pela Autoridade de Saúde Pública competente, que declara a data de início e a data de fim do período de isolamento profilático. E não basta que haja uma recomendação, ela tem que ser decretada para depois produzir os efeitos, especialmente em termos de atribuição de subsídio que o trabalhador depois irá pedir. E tem que ser a Autoridade de Saúde. Ora, as autoridades de saúde são o Diretor-Geral de Saúde, os delegados regionais e os delegados de saúde a nível municipal. Significa que não é um médico qualquer, é um médico que exerce funções de saúde pública numa determinada área geográfica. Mais uma vez, a gente viu acontecer várias vezes, as pessoas estiveram em contacto com outras pessoas mais, não sei se agora acontece tanto, mas mais no início da pandemia, estiveram em contacto com outras, foi-lhes recomendado o isolamento profilático, mas depois apresentavam uma baixa médica do médico de família que na altura, agora também há diferenças, mas especialmente na altura em que o regime era diferente, não tinha os mesmos efeitos, pois as pessoas não percebiam porquê e é por isso, tem que ser uma autoridade de saúde. Por outro lado, eu disse que a remuneração, o subsídio é pago 100% da remuneração de referência e não precisa de prazo de garantia para ser atribuído. No entanto, nos casos em que o registro de remunerações do trabalhador não atinja os 6 meses de prazo de garantia, a remuneração de referência é calculada com recurso a uma fórmula que eu exponho aqui e que explico, e é uma fórmula que depois também vai aparecer noutras situações. Ou seja, a pessoa continua a ter o direito ao subsídio, apesar de não preencher o prazo de garantia. No entanto, ele tem uma forma de cálculo diversa, que é mais ou menos proporcional. Ora, no caso de uma pessoa ter sido decretado o isolamento profilático, para o reconhecimento da quarentena com vista à obtenção do competente subsídio, é emitida pela Autoridade de Saúde uma declaração em modelo próprio que é enviada ao trabalhador por via eletrónica, não é? Portanto, o trabalhador está isolado, em casa, presume-se, não é? Portanto, é enviada por via eletrónica uma declaração específica em modelo aprovado por despacho e, portanto, não é um papel qualquer, tem que ser do delegado de saúde e tem que cumprir aquele formato. A declaração que atesta a necessidade de isolamento substitui o documento justificativo da ausência ao trabalho para efeitos de justificação de faltas. Significa que não é preciso duplicar a utilização dos meios de saúde, ou seja, a pessoa basta-se com a declaração da Autoridade de Saúde Pública, não precisa depois para justificar de pedir o certificado de incapacidade ao seu médico de família. E a declaração, então, deve ser remetida pelo trabalhador à sua entidade empregadora. A entidade empregadora remete a si um formulário também aprovado por o modelo próprio e remete-a através da Segurança Social direta para a Segurança Social. No caso das entidades públicas,
por outro lado, a responsabilidade pelo pagamento do subsídio é do próprio serviço, portanto o trabalhador envia para o serviço, mas depois a responsabilidade pelo pagamento do subsídio já não cabe à Segurança Social, no caso da administração central, mas cabe antes ao próprio serviço, com exceção do setor empresarial público. As faltas por isolamento profilático, e refiro-me a pessoa não está diagnosticada com Covid-19, as faltas por isolamento profilático decretado por autoridade de saúde pública consideram-se justificadas, sem perda de quaisquer direitos, salvo quanto à retribuição, sem prejuízo de ser elegível para o subsídio que acabamos de falar. Então, este é o modelo de certificação de isolamento profilático pela Autoridade de Saúde. Eu optei por incluir estes modelos para as pessoas depois em consulta terem noção. A declaração emitida pela Autoridade de Saúde corresponde mais ou menos, grosso modo, àquela primeira parte, e depois, a seguir, o formulário é preenchido como um todo pela entidade empregadora que envia para a Segurança Social. Depois, outra questão muito importante que se tem falado bastante, que é a questão da quarentena e teletrabalho. Isto depois também a questão do teletrabalho vai-se pôr mais à frente noutras situações que eu vou falar, mas vou aproveitar para enquadrar já agora. Então, nos casos em que seja possível ao trabalhador assegurar a prestação de trabalho com recurso a mecanismos alternativos de prestação de trabalho, nomeadamente de teletrabalho, programas de formação à distância, outras formas de desenvolvimento do trabalho à distância, não é possível aplicar o regime da quarentena com acesso ao subsídio. Não tem, portanto, direito ao subsídio equivalente ao subsídio de doença com internamento. Se a pessoa estiver em teletrabalho, então continua a trabalhar normalmente, sem prejuízo de ter que cumprir as obrigações de saúde pública e, portanto, de não sair da sua residência e todas as outras obrigações que são impostas pela DGS. Então, este regime de imposição do teletrabalho aplica-se quer nos casos em que o trabalhador já se encontra em regime de teletrabalho, quer para os casos em que seja possível continuar a exercer a atividade profissional com recurso a meios à distância. Duas situações: se o trabalhador já está em casa em teletrabalho, isto seja público ou privado, se já está em casa em teletrabalho, continua em casa em teletrabalho, continua a trabalhar, mantendo a sua obrigação de quarentena, mas sem ter que preencher o modelo e sem ter que mandar para a entidade patronal e sem ser pago pela Segurança Social. Nos casos em que ainda não está em teletrabalho, então, para poder entrar em quarentena neste regime que eu avancei, tem que não ser possível exercer a sua atividade profissional através de teletrabalho ou um regime paralelo. E isto aplica-se a públicos e a privados, sendo certo que no caso do emprego público, a Direção-Geral do Emprego Público tem normas muito específicas em que é preciso justificar porque é que a pessoa não pode continuar a trabalhar em teletrabalho. Nos casos em que o trabalhador cumpre as obrigações decorrentes do isolamento decretado pela Autoridade de Saúde Pública, mas continuando a trabalhar, mantém direito à remuneração habitual, a pagar pelo empregador normalmente, e mantém todas as obrigações normais que tem um trabalhador que esteja em teletrabalho, assim como todas as prerrogativas que tem um trabalhador que continua a trabalhar normalmente, sem prejuízo sempre de estar obrigado a cumprir com todas as normas de higiene e as normas sanitárias que são impostas pela DGS para travar contágios. Seguindo, no caso em que
a pessoa, em que já falamos de doentes que estão em isolamento por estarem infectados com Covid-19. Aqui neste caso é diferente, porque enquanto num se assume que a pessoa está normal, não é? Está, vá lá, pelo menos sem sintomas e, portanto, pode continuar a trabalhar normalmente e pode continuar a ter a sua atividade normal, ainda que esteja, vá lá, prisioneira. No caso da pessoa já ter sido infectada, é diferente, não é? Bem, sabemos que há pessoas que são assintomáticas e há outras pessoas que ficam mesmo muito doentes, não é? Será uma doença que pode ser muito perigosa para quem dela padece. Então, o regime acaba por diferir um bocadinho. Nas situações em que o trabalhador esteja doente por Covid-19, o subsídio de doença também é equiparado a subsídio de doença com internamento hospitalar. O pagamento do subsídio de doença por Covid-19 não está abrangido por período de espera e é pago logo a partir do primeiro dia, ao contrário do que acontece para as outras doenças que não implicam internamento. O subsídio de doença corresponderá atualmente também a 100% da remuneração de referência líquida durante os 28 primeiros dias de isolamento, no momento a partir do qual o valor de subsídio é calculado com base nas percentagens definidas no regime de proteção na doença, aplicáveis a cada trabalhador, conforme o regime que tenha. Isto foi uma alteração bastante grande que aconteceu em virtude da discrepância que havia, portanto, no fundo, compreende-se, o Estado tentou privilegiar logo inicialmente que as pessoas aceitassem com alguma naturalidade a obrigação de isolamento profilático e manteve um regime normal para as pessoas que estão doentes, que já existe, não é? Para os trabalhadores de proteção na doença do trabalhador. Mas depois criou uma grande desproporção em que uma pessoa, se não soubesse que estava infectada, mas estava isolada, recebia 100% da remuneração, mas se estivesse mesmo infectada, então já ia para o regime geral e já só recebia 55% no privado. Criou uma grande discrepância e entretanto alterou-se isso e criou-se este regime atual em que ambas os tipos de isolamento, em ambos os casos, são pagos a 100% da remuneração de referência líquida, sendo que a quarentena, como está instituída por 14 dias, de acordo com as normas do DGS aqui em Portugal, noutros países já percebi que há outros critérios, mas aqui são 14 dias. No caso da doença, como não há um período de início e de fim de pré-determinado da doença, ela pode ser maior ou mais duradoura ou menos duradoura conforme a pessoa, então o período é de 28 dias paga 100%, seguindo-se as regras gerais. Assim, para concretizar, a remuneração líquida de referência é obtida deduzindo ao valor ilíquido da remuneração, portanto, o valor bruto, a taxa contributiva, que é aplicável a cada trabalhador, normalmente é 11%, mas é normalmente, e a taxa de retenção de IRS. Depois do 28º dia, se a doença durar por mais tempo, então o cálculo do subsídio é feito com base nas percentagens seguintes. Eu pus aqui o aplicável ao setor privado, que é o mais extenso, mas depois, se for do regime convergente, é diferente. Pronto, então, assim, durante 28 dias 100%, 29º dia e 30º dia 55% e a partir do 31º dia só para 60%, como acontece com todas as outras doenças que as pessoas podem ter. Importante é reter que o período de 28 dias que é pago a 100% a esse período terá que ser subtraído o período de isolamento profilático se o mesmo tiver existido. Portanto, se a pessoa vai no dia 1, é decretado o isolamento profilático pela Autoridade de Saúde, ao fim de, sei lá, 8 dias descobre-se que afinal está infectada, porque foi testado e está infectado, e portanto se estiver doente mais de 28 dias ou mais de 20 dias, ele só é pago a 100% a contar
do primeiro dia em que esteve em isolamento profilático. No total, ao todo, só há 28 dias de remuneração a 100% da remuneração líquida de referência. As faltas por doença por Covid-19 depois seguem o regime geral respectivo contra faltas por doença, conforme o Código de Trabalho ou a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, que já prevê um regime para a doença em geral. O procedimento neste caso é quase não um procedimento, é extremamente simples. No caso do subsídio de doença por Covid-19 é mais simples e uma das primeiras diferenças, eu já referi várias vezes, mas foi porque já vi acontecer esta situação e portanto despertou-me, pôs-me mais alerta. Portanto, no caso da doença, então o acesso ao subsídio é decretado pelo médico assistente do Serviço Nacional de Saúde e não é necessária a intervenção da Autoridade de Saúde Pública. O médico do SNS que diagnostica emite o certificado de incapacidade temporária para o trabalho, que depois é comunicado por via eletrónica para os serviços de saúde da Segurança Social. E eu, se não estou em erro, creio que já funciona assim mais ou menos para grande parte das doenças, pelo menos mais prolongadas, ou das cirurgias com necessidade de internamento, em que os serviços já funcionam de forma autónoma, sem necessidade da pessoa ter que andar a correr, ou um familiar, não é? Ir para a Segurança Social a entregar o papel. Portanto, o médico, no caso da pessoa estar diagnosticada com Covid-19, o médico assistente tem que avaliar a doença a cada 14 dias no máximo e depois vai atestar a data de início e a data de fim da doença, mas no máximo de 14 em 14 dias tem que avaliar se a pessoa se mantém infectada ou se já está curada. No caso do isolamento profilático, não é necessária a intervenção da Autoridade de Saúde. E depois, outra questão que tem prendido bastante as pessoas logo desde o início da pandemia, todas as pessoas que têm filhos ou outros dependentes a cargo têm a noção de que os filhos são sempre muito visados na nossa atenção, além de que na maioria das vezes não têm capacidade para estar sozinhos, não podem ficar sozinhos em casa e, portanto, um filho pode implicar, peço desculpa pela expressão, mas um transtorno enorme em que a pessoa tem que se adaptar ao que lhe vai, à situação, não é? E que interferirá com a questão do trabalho. Então, no caso de quarentena decretada pela Autoridade de Saúde Pública ou de isolamento por Covid-19 de um filho ou outro dependente a cargo de um trabalhador, este terá direito a acompanhá-lo e considerando-se as suas faltas justificadas até um período máximo de 14 dias. O número de dias usado para assistência à filha ou outro dependente não revela para o cômputo do período máximo a cada ano civil, ou seja, caso a pessoa tenha que, se tiver, por exemplo, se lá tem o filho na creche, a educadora foi diagnosticada com Covid-19, a turma fecha, a criança fica obrigada a isolamento profilático de 14 dias, e depois, se mais à frente, agora até estamos no fim do ano, mas pronto, se mais à frente a pessoa precisar de acompanhar outra vez o filho por doença, continua a manter o período geral de 30 dias, porque estes 14 dias não vão influenciar no regime geral de assistência a filho menor ou dependente. O número no caso da quarentena, isolamento profilático de menor de 12 anos, ou pessoa com deficiência ou doença crónica, a atribuição do subsídio para assistência à filha ou a neto não depende de prazo de garantia. Mais uma vez, neste caso, apesar da pessoa ser sempre elegível para subsídio, independentemente de não cumprir o prazo de garantia, quando o registro de remunerações do trabalhador não atinge os 6 meses, a remuneração de referência é calculada com recurso a uma fórmula que eu dispus aqui e que pretende calcular de forma proporcional
aqui, o valor do subsídio. A partir do dia 1 de abril de 2020, com a entrada em vigor do Orçamento de Estado, o subsídio para assistência a filho por isolamento profilático ou por doença Covid-19 passou a ser de 100% da remuneração de referência líquida. Antes disso era 65%. Isto entrou em vigor até um pouco independentemente do Covid-19, já estava anunciado que seria alterada a remuneração no Orçamento de Estado e que os pais para doenças para acompanhamento urgente de filhos em geral, para o regime geral, que passaria a 100%. Portanto, desde que entramos em estado de emergência, era 65% e só depois, no 1 de abril, quando entrou em vigor o Orçamento de Estado, passou a 100%. Agora é assim, seja para este caso, também se aplica para outras doenças que a criança tenha, ou outros motivos que seja necessário dar assistência. Já no caso da assistência à neto, o valor manteve-se em 65% da remuneração da referência líquida. A falta para assistência a filho ou a neto, assim como a obtenção do respectivo subsídio, só podem ser requeridas por um dos progenitores. Isto parece uma evidência, não é? Portanto, só é necessário um adulto para ficar a acompanhar os filhos e, portanto, não pode ser cumulativo, não podem estar os dois em casa a deixar de trabalhar, tem que ser só um. O pedido do subsídio é feito pelo próprio trabalhador através da Segurança Social Direta, que preenche um formulário que está disponível online e a entrega do formulário tem que ser instruída pela certificação de isolamento profilático da criança em questão, que será emitida pela Autoridade de Saúde nos mesmos termos em que eu explanei para a quarentena do trabalhador em si. No caso da necessidade de acompanhamento ser determinada porque o menor padece de Covid-19 e não já por isolamento profilático, o trabalhador poderá usufruir ainda do regime geral de falta para assistência a filhos, assim como do respectivo subsídio de faltas para assistência a filhos, portanto não fica restrito aos 14 dias se a criança efetivamente estiver doente, pode prolongar nos termos gerais. Estando em causa filhos menores de 12 anos ou independentemente da idade, dependentes com deficiência ou doença crónica, o trabalhador tem então, de acordo com o regime geral, direito a faltar 30 dias, seguidos ou interpolados, ou então sem limite de tempo, caso exista hospitalização. O direito ao subsídio para assistência a filho está dependente do cumprimento do prazo de garantia, que é de 6 meses. Quanto ao subsídio, deve ser pedido também através do preenchimento do formulário enviado para a Segurança Social direta pelo próprio trabalhador e que deverá fazê-lo no prazo máximo de 6 meses a partir do dia em que deixou de trabalhar para prestar assistência. Todavia, seja o caso de, estando a criança infectada com Covid, a doença tenha sido atestada por médico do Serviço Nacional de Saúde e emitida a certificação de incapacidade para o trabalho pelo serviço competente do Serviço Nacional de Saúde, não é necessário solicitar diretamente o subsídio porque os próprios serviços comunicam à Segurança Social nos mesmos termos em que acontece quando é o trabalhador que está doente. Isto, referir se for, por exemplo, na urgência, que é diagnosticado Covid, o serviço de urgência já não vai enviar essa informação, emitir o certificado de incapacidade para o trabalho e enviar essa informação à Segurança Social, mas falo por exemplo, se for no centro de saúde, o médico de família. Existe ainda, também no domínio do acompanhamento à família, o apoio excepcional à família para trabalhadores por conta de outrem, que agora também existe para os trabalhadores independentes, mas aqui no âmbito do direito de trabalho eu cingi-me às relações laborais de subordinação, e este é do conhecimento geral porque foi aquele que foi instituído quando fecharam as escolas todas, não é? Todas ao mesmo tempo, o que agora só vai acontecendo mais, pelo menos graças a Deus por enquanto, por turmas, ou então uma escola e depois outra escola de forma mais temporária, não é? Mas não aquele encerramento total de escolas que a gente assistiu de março até junho. Então,
é importante verificar estas condições, portanto, isto é em caso de encerramento de escolas e não em caso de isolamento de uma criança em concreto. Então, verificada a suspensão de atividades letivas e não letivas em estabelecimento escolar ou equipamento social de apoio à primeira infância ou deficiência, o apoio à primeira infância é a creche, e desde que seja decretada por autoridade de saúde ou pelo governo, tem que ser decretada por um dos dois, para se cumprir os requisitos necessários para este apoio. Então, o trabalhador tem direito a prestar também assistência ao filho ou outro dependente a cargo menor de 12 anos ou portador de deficiência ou doença crónica, sendo para tal a falta considerada justificada. O regime excepcional não tem lugar durante o período de interrupções letivas e não importa... Peço desculpa. A lesão dos direitos dos trabalhadores, salvo quanto à retribuição e sem prejuízo, naturalmente, do apoio excepcional que é concedido. Na altura em que encerraram todas as escolas, toda a gente se lembra disto ter sido falado durante o período das férias da Páscoa, em que as pessoas diziam, mas então durante estes 15 dias eu não sou remunerada e está tudo fechado na mesma e como é que eu faço? Pronto, mantém-se o mesmo sistema. O apoio existe durante o tempo letivo. Durante o período de férias, como por exemplo as de Natal que virão, não há direito ao apoio. O apoio excepcional, então, é de 2/3 da remuneração base, com um limite mínimo de um salário mínimo, 635 euros este ano, e o máximo de 3 salários mínimos, 1.905 euros. Não dá direito a subsídio de alimentação, nem nada, pronto, a remuneração base, neste caso concreto, o apoio é pago abaixo das outras situações que vimos. Então, o apoio é pago de 2/3, é pago metade pela entidade patronal, metade pela segurança social. Eu creio que mais ou menos se estabeleceu que numa relação que no fundo acaba por ser tripartida, que é o trabalhador, o empregador e o Estado, cada qual assume 1/3, não é? E portanto, o trabalhador deixa de receber 1/3, o patrão paga 1/3 e a Segurança Social paga o outro terço, e o sistema funciona da mesma maneira que funciona desde o início da pandemia, em que compete à entidade patronal pagar a totalidade do apoio ao trabalhador, sendo reembolsada ou recebendo adiantado pela Segurança Social, conforme o prazo em que a Segurança Social pagar, sendo certo que as obrigações da entidade patronal mantêm-se, tem que pagar na data e está obrigado a cumprir com o trabalhador no pagamento dos 2/3 da remuneração base. Mais uma vez, o apoio não pode ser percebido simultaneamente por ambos os progenitores, mas pode ser gozado de forma partilhada. Às vezes os trabalhadores têm dificuldade em ficar o tempo todo afastados, têm profissões que têm que cumprir com as suas obrigações profissionais e no âmbito da gestão familiar podem pedir para dividir. Nunca podem estar os dois ao mesmo tempo em casa a usufruir do subsídio. Eu creio que eu não escrevi aqui, mas este apoio não dispensa o pagamento do trabalhador da sua parte na Segurança Social. Portanto, a Segurança Social, o trabalhador continua obrigado a pagar os 11% sobre o valor que efetivamente recebeu, não é? E não sobre o salário total. Mais uma vez, privilegia-se o teletrabalho e, portanto, estes regimes, excetuando o caso em que a pessoa efetivamente está doente, acabam por ser mais ou menos subsidiários da possibilidade de recurso ao teletrabalho. Sendo possível o recurso ao teletrabalho, outra forma de prestação de atividade, não há lugar à apresentação do regime, ou seja, aquilo que também já vimos acontecer desde o início, as pessoas têm o filho em casa porque a escola fechou, mas continuam a ter que trabalhar e vão gerindo. Eu creio que seria talvez, não é fácil gerir teletrabalho com a família em casa, mas ao mesmo tempo seria talvez insustentável o Estado conseguir manter este sistema
sem privilegiar formas de tentar melhorá-lo. E é o caso do recurso ao teletrabalho, em que a pessoa continua a produzir, não é? Portanto, continua a trabalhar, continua a receber através da sua entidade patronal. O procedimento, neste caso, como eu disse, o trabalhador tem que comunicar à entidade empregadora a ausência, através do formulário próprio, comunica então que a escola encerrou, e na declaração tem que constar o número de identificação da Segurança Social do trabalhador, do menor em questão e também do outro progenitor, isto para, suponho eu, haver cruzamento de dados, para não haver cumulação de ambos os pais do subsídio e da possibilidade de ficar em casa a acompanhar o filho. A entidade patronal, então, depois recolhe as declarações de todos os trabalhadores que estiverem naquela situação, não podem ser variáveis, não é? Muitos ou poucos, procede ao preenchimento de um formulário que existe disponível online no site Segurança Social Direta e depois apresenta esse formulário uma vez por mês relativo a todos os trabalhadores. Eu creio que eu disponibilizei aqui. Está aqui o formulário. Eu creio que já muita gente viu este formulário que se envia para a entidade patronal, depois a entidade patronal então preenche todos, um por mês, porque ao contrário do que aconteceu no início, em que as escolas encerraram todas e depois abriram mais ou menos todas por decreto organizado, agora as situações que podem acontecer é as escolas irem fechando pontualmente, uma aqui, outra ali, não exatamente no mesmo dia, portanto, ainda assim a entidade patronal apresenta só um requerimento relativo a todos os trabalhadores que tenha e uma vez por mês, fala uma vez por mês. E depois temos, por fim, e para finalizar a minha intervenção, o regime excepcional de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos. Ora, os trabalhadores imunodeprimidos e portadores de doenças crónicas que não possam desempenhar a sua atividade em regime de teletrabalho ou através de outras formas de prestação da atividade têm direito a faltas justificadas. Esta questão tem sido muito falada, não é? Porque pronto, é bastante relevante para muitas pessoas. Então, as faltas justificadas são remuneradas durante os 30 primeiros dias, de acordo com o disposto no Código do Trabalho, e a sua remuneração fica a cargo da entidade patronal. Isto caso não, mais uma vez, não possam trabalhar em regime de teletrabalho ou paralelo. Se puderem, passam para teletrabalho e continuam a trabalhar normalmente. Quando não seja possível, então têm 30 dias de baixa remunerada, nos termos gerais do Código, a partir de 30 dias. Ficam com um regime só de faltas justificadas com perda de retribuição. Então, enquadram-se neste regime de proteção especial os trabalhadores que são considerados de alto risco, designadamente hipertensos, diabéticos, doentes cardiovasculares, portadores de doença respiratória crónica, doentes oncológicos ou portadores de insuficiência renal. Para poderem exercer este direito, isto é, não basta ser diabético, por exemplo. Os diabéticos foi até uma questão que se falou bastante nos meios de comunicação social. Ora, então, não basta ter a doença, é preciso que o trabalhador tenha uma declaração médica que ateste a sua condição de saúde e que essa condição de saúde o coloca em risco especial no caso de contrair Covid-19. O regime em questão não se aplica a trabalhadores dos serviços essenciais que vêm previstos, creio que é no Decreto-Lei 10A, se não estou em erro. Não se aplica a esses trabalhadores. No caso dos trabalhadores do setor público, sendo possível, tem as instruções da Direção-Geral do Emprego Público são de passar os trabalhadores que padecem, que se enquadram neste regime para teletrabalho.
para conseguir conciliar o direito à saúde com a natural obrigação do país continuar a andar e dos serviços continuarem a funcionar. E este é mais ou menos o que eu tinha a dizer sobre o assunto. Fico disponível, se conseguir, para explicar melhor alguma parte que eu não tenha explicado muito bem. Espero que tenha conseguido fazer uma condensação, uma súmula mais ou menos organizada deste regime e que tenha contribuído para que todos consigam trabalhar melhor com este regime do isolamento e da quarentena aplicável aos trabalhadores. Foi um gosto e fico disponível para alguma questão que tenham. Obrigada doutora Maria Teresa pelo esclarecimento e pela apresentação. Portanto, quem quiser colocar uma questão ainda poderá fazê-lo através do bate-papo, então na secção dedicada para as perguntas e respostas. Vou só relembrar então que este mês é o mês dedicado à temática do trabalho e ao longo deste mês estamos a disponibilizar conteúdo de forma gratuita, assim como também a realização destes webinars. Todas as semanas vamos tendo um webinar. Na próxima semana, na próxima terça-feira, dia 20, teremos mais um webinar em que o tema será o tratamento de dados pessoais em contexto laboral. Será então convidado o orador Dr. Diogo Rodrigues da Silva, que irá então fazer a apresentação e, como habitualmente, depois haverá espaço então para questões. Ainda vou pedir também aos nossos participantes que assim que encerrarmos este webinar, irá aparecer no vosso browser automaticamente um inquérito e que eu peço que respondam a esse inquérito, porque é de facto bastante importante para nós, informador fiscal, que esse inquérito seja respondido da vossa parte, porque dá a oportunidade de darem sugestões para futuros webinars que gostariam de ver aqui. Portanto, eu peço que respondam, será de extrema importância para nós. Eu tenho aqui, portanto, alguém, neste caso será um participante, o Queiroz, a dizer parabéns pela iniciativa e muito obrigado. Obrigada a todos os participantes por estarem connosco, por gostarem deste tipo de iniciativas e não havendo questões, eu vou dar por terminado este webinar. Agradeço a parceria com a Sociedade de Advogados Anta de Barros, Castro e Silva e Associados. Agradeço em especial à nossa oradora convidada de hoje, a doutora Maria Teresa de Antas de Barros, pela disponibilidade, pela colaboração e pela excelentíssima apresentação que fez. Muitíssimo obrigada. Obrigada, nós. É sempre um gosto trabalhar com o informador fiscal que tanto nos vai ajudando ao longo do ano a perceber e a lidar melhor com tantos assuntos. Foi um gosto, muito obrigada. Muito obrigada doutora e obrigada a todos os participantes. Peço então só que respondam ao nosso inquérito e portanto na próxima semana ficamos então já com o encontro marcado para terça-feira às 17h30 para mais um webinar. Obrigada a todos e continuação de uma boa tarde. Boa tarde.